Olá, está começando o RCTV Notícias, sempre com informação de qualidade para você. Eu sou Vanessa Brolo, te faço companhia a partir de agora e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Ivonei Oscar da Silva, que é delegado-chefe da Delegacia de Delitos de Trânsito de Curitiba. Seja muito bem-vindo, Ivonei. Obrigado. Um prazer recebê-lo Prazer é aqui. todo meu. Gente, a gente vai começar contando um pouco da história. Eu quero saber um pouco da sua história, Ivonei, em relação, né, como você decidiu seguir a carreira policial, especificamente, né, essa área. Qual que é, conta pra gente um pouco da tua história. Eu, até 1994, era advogado, mas já estava estudando para concurso, né? Concurso para juiz, promotor e delegado, inclusive, né? Uhum. E tive a satisfação, na mesma época, passar na primeira fase para concurso para delegado e para juiz do trabalho, Olha que legal. né? É bem concorrido, né? São áreas super concorridas, né? Bastante concorrido, as duas áreas são Uhum. extremamente concorridas. Na época, até para delegado, estava mais concorrido para juiz de trabalho, por incrível que pareça. E daí, quando saiu a segunda fase do concurso para juiz de trabalho, eu já estava fazendo escola de polícia civil, Olha. né? E me encantou a investigação, Ah, tá. né? E não quis saber do concurso, mas Jura? não, para juiz e resolvi ser delegado, Olha que né? legal. Me encantou a investigação policial, né? Uhum. A capacidade da polícia judiciária de investigar, de coletar provas, de buscar provas a Uhum. respeito de um crime, E desde então você está nessa área, né? desde Que 1994. legal. Dentro da tua experiência, você já foi delegado da DENARC de Pato Branco, aqui no Paraná, que faz fronteira com Santa Catarina, né? Como foi essa experiência? Quais foram as outras experiências na sua vida, assim, profissional? Antes disso, eu trabalhei em diversas delegacias, né? Fui chefe da subdivisão policial do Francisco Beltrão, né? Uhum. E chefe da subdivisão policial de Pato Branco, né? Aí depois resolvi trabalhar na DENARC, investigando o tráfico de drogas. A divisão de narcóticos do Paraná é bastante interessante, a divisão dela. Ah, Ela é dividida em núcleos, né? E esses núcleos, mesmo sendo por regiões, têm competências no estado inteiro, né? Não é uma competência somente regional. Por exemplo, minha região englobava o Sudoeste, mas nós tínhamos competência no estado inteiro. Então a gente trabalhava no estado inteiro, né? Então era só uma divisão administrativa. E como era fronteira com Santa Catarina, toda a maconha que sai do Paraguai, toda, e entra no Brasil. em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é oriunda do Paraguai. Ah, tá. É oriunda do Paraguai. E também muita droga vindo da região do Mato Grosso, né? Uhum. Então, nós tínhamos várias apreensões, prendemos vários traficantes, e algo interessante, né, que com o tempo nós fomos também desenvolvendo, é ir atrás do dinheiro, do Ah, tráfico, né? Bens móveis, bens imóveis, e com isso tudo lavagem de dinheiro, né? você consegue desestabilizar essas quadrilhas de tráfico de drogas ou de traficantes em si, Sim. tá? Quebrando eles economicamente. Olha, Né? Seja que tipo você de apreensão, por exemplo? vários veículos, casas, bens, Ah, apartamentos, chácaras, né? Helicópteros, tem tudo aviões, isso, tem meu tudo. Deus. Tem. Você falou de maconha, mas outros tipos de droga também? Todos, Todo nós tipo. investigamos todos os tipos de drogas, né? A Uhum. maconha, haxixe, cocaína, É. todo tipo de Ô, droga. Ivone, eu imagino que seja bem desafiador, né? Porque o tráfico de drogas a gente ouve falar, nossa, é um problema no Brasil, no mundo, né? Você chegou a correr algum perigo mesmo, assim? Porque é bem desafiador essa área, não? Sempre se corre, porque hoje o tráfico, eles têm batedores, eles têm um sistema de proteção, né? O próprio traficante tem seus seguranças armados, né, Nossa. para proteger ele. Então, sempre se corre Uhum. riscos, sempre tem os confrontos, ocorrem os confrontos, né?
Graças a Deus, nesse período todo, a gente nunca perdeu um policial. E mesmo nos confrontos mais sérios, né, conseguimos ter uma atuação bastante positiva e que resultou, inclusive, em apreensões de armas, drogas e munições. E como é importante esse trabalho, né, Ivone? Porque a gente vê tantas famílias, tantas vidas sendo destruídas pela droga e começa ali, é com esse traficante. Começa ali, começa com esse traficante. Começa lá, desde o traficante formiguinha, né, e vai subindo até chegar às coberturas, né, de grandes edifícios, né, em helicópteros. O poder econômico, o dinheiro que a droga movimenta é muito grande, né? E o mundo, não é só em termos Brasil, tem capacidade para combater o volume de tráfico de drogas, né? O mundo inteiro não tem uma estrutura. Nossa, você está falando de mundo mesmo, é de tão difícil que é. Né? Se calcula aí que as polícias no mundo conseguem barrar em torno de 3% da movimentação de drogas no mundo. Só isso? Olha só, e tem tanta muito, apreensão. Tem tanta apreensão. Gente. Mas é muita coisa. E eles são muito criativos, né? Digamos assim, eles devem usar a inteligência, porque devem ser pessoas inteligentes, usam para o mal. Teve alguma camuflagem de droga que te chamou mais atenção, assim, na tua história? Teve várias, né? Hoje em dia tem um tipo de droga, né? Que vem em papel A4. A droga vem assim? Sim. Que droga que é? Que eu nem tenho conhecimento. É uma espécie de maconha mais turbinada. Gente, e ela vem camuflada no papel. Papel A4, né? Meu Deus. Em carros, veículos, isso é muito normal, né? Por isso a importância dos detalhes da investigação e no momento das prisões a gente ter o auxílio de cães farejadores e tal, porque senão você acaba tendo que desmontar, como já aconteceu, destruir o veículo inteiro para achar droga. E acha? Acha. Olha, e aonde que escondem no carro? Que mais vários lugares. Eu já vi no teto. No teto, no painel, várias regiões de painel, próximo ao motor, entradas de ar. São os mais comuns. Nossa. No tanque de combustível, no pneu de estepe. Assim as pessoas tentam entrar em voos Sim. no corpo, na mala, engolem, né? É uma muito coisa comum. É muito horrível, né? Principalmente a cocaína, que é uma droga muito cara, né? Cocaína, crack, né? E já a maconha é mais complexo porque ela exige muito volume, né? Sim, ela tem muito não tem volume, como disfarçar, né? E o valor, comparado à cocaína, é um valor baixo, né? Então existe um sistema de transporte e de ocultação bem maior, né? Meu Deus, usar a criatividade e a inteligência para o mal mesmo, né? Uma curiosidade, Ivone, em relação aos cachorros farejadores, né? Como que é feito o treinamento deles? Muita gente acha que o cachorro vicia o cachorro. Não é bem assim. Como que é? Já ouvi falar até isso, dentro das fake news da vida. Hoje o Paraná tem um núcleo de operações com cães, né, especializados nessa parte de localização de drogas. O treinamento é mais simples do que se imagina, só que você tem que treinar o cão todo dia. Né? Todo dia tem que estar com ele treinando, né? E com os tipos de drogas. Se não se vicia o cão. Eles brincam mesmo, é mais ou menos isso. Para eles é uma brincadeira. Né? E por isso que eles têm que ficar todo dia treinando. Se parar de treinar um cão farejador durante uma semana, você perdeu o cão. Olha! E são cães extremamente caros. É mesmo? Não são todos os cães que têm a capacidade de faro, né, para drogas, né? Então, né, tem uns que para localização de cadáveres de pessoas e outros para drogas, armamento, né? Mas assim, a qualidade, né, desde que foi criado nossos núcleos de operações com cães, né, até agora, que não faz muitos anos que foram criados, evoluiu muito, né? E hoje nós temos os melhores treinadores, os melhores policiais, né, e os melhores cães policiais para fazer esse tipo de trabalho. Aqui no Paraná? É bem reconhecido mesmo? Sim.
Olha sim. só, eles participam até de ações em outros estados, Participam em eventualmente? ações de outros estados, né? São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, Uhum. né? E, inclusive, os nossos policiais e os nossos cães vão dar curso em outros Olha estados e que curioso. recebem também pessoal de outros estados para dar curso, né? E os policiais que treinam acabam ficando com esses cachorros depois que eles se aposentam? Tem histórias assim? Ou... Tem, sabe? Porque é Tem, difícil não se tem. apaixonar pelo cachorro, né? Imagina. A convívio É ali, intenso, né? o cara, o policial convive É. mais com o cachorro do que com a família, Sim, certamente, né? né? É uma Então convivência tem isso, né? diuturna. Como que foi, pessoalmente para você essa experiência, né, no combate ao tráfico de drogas? Você aprendeu muita coisa, Evone? Você, o que que trouxe para a sua vida pessoal mesmo e profissional? Profissionalmente aprendi muita coisa, né? Uhum. Porque antes eu trabalhava com clínica geral, né? Uhum. Ou seja, lidava com todo tipo de crime e eventualmente no combate às drogas. Aí você vê que o combate às drogas precisa ser mais especializado, mais específico. Não para combater o tráfico formiguinha, que a gente chama, Hum. ou o indivíduo que tem uma biqueirinha, né? Lógico que esse também a gente combate, a gente investiga, né? Uhum. Mas o tráfico de maiores proporções, o traficante maior, né? Uhum. E principalmente a busca do dinheiro do tráfico, né? E isso foi muito importante, buscar onde é que está esse dinheiro, né? Onde é que ele está aplicando, como é que ele está lavando, né? E quebrar. Chegou o ponto, num dos casos, Hum. o cara tinha se não me engano, ele estava condenado à Polícia Federal, né? Pela Justiça Federal a 20 anos de prisão por tráfico de drogas, né? Hum. E nós fomos investigando ele e fomos quebrando ele aos poucos. Primeiro nos carregamentos, né? Hum. Então, os carregamentos deles nós fomos conseguir derrubando, né? E na sequência, né, quando efetuamos a prisão, prendemos todos os bens dele. Conseguimos levantar os bens dele, que estavam em nome de terceiros, Ah, quartos, deve ter, né? né? E laranjas, muitos laranjas. Tanto que quando ele entrou na cadeia, tá, ele ligou para uma namorada dele, né? Hum. Já Ó. conseguiu um telefone e ligou, Não, né? imediatamente. Ah. E falou assim, olha, me esqueça aqui da cadeia, acho que eu não saio mais, né? Sério? E estava falido, ele disse, eu não tenho dinheiro, não tenho mais nada. Ah, Né? então quando você corta a questão financeira, Uhum. você consegue finalmente, porque só Consegue. aprender às vezes nem faz diferença, porque lá Né? dentro eles com dinheiro têm poder, né? Exatamente. E não adianta você só ir aprendendo os carregamentos de droga. Sim. Lógico que você vai aprendendo os carregamentos de droga para ir mapeando a organização criminosa dele. Sim. Né? Mas, além disso, você tem que ir levantando os bens, né? Os bens que ele possui, os bens que ele está comprando, as pessoas que servem de laranja para ele. Meu Deus. Bem, a partir desse trabalho, né, você passou por outras delegacias e hoje você é aqui delegado-chefe da Delegacia de Delitos de Trânsito de Isso Curitiba. mesmo. E o que que faz? Quais são os focos de atuação da Delegacia de Trânsito, Ivone? A Delegacia de Trânsito é uma delegacia diferenciada, Hum. né? Tem uma especialização bastante incomum, porque o nosso criminoso também é incomum, Sim. né? Se você for analisar, né, faz-se a prisão do indivíduo por embriaguez, aí você pega a vida daquele indivíduo, pai de família, cara trabalhador, Sim. cara, assim, não é um bandido, Exato. não é um bandido. Ou um indivíduo que às vezes furou um semáforo, ultrapassou, atropelou e matou alguém na faixa de pedestre, ou por excesso de velocidade e acaba se evadindo o local. Né? Você consegue chegar através de uma investigação nesse indivíduo, né? E quando vai ver, cara trabalhador, cara, Sim. né? Eu sempre digo, nossos presos são muito São bons. diferenciados. Eu imagino, eu São imagino. muito diferenciados. Quais são os tipos de delitos de trânsito mais recorrentes em Curitiba? E como que a delegacia trabalha para combater esses crimes? Boa pergunta. Os mais comuns é embriaguez ao volante e Ainda lesão tem corporal. muito? Tem muito? Tem muito, é muito comum.
É um pouco mais difícil de se combater hoje em dia, porque se você montar uma blitz, uma barreira, para combater esse tipo de crime, em 2 toques as redes sociais já dão um alerta, né? É um tipo de ajuda inútil, né, gente? Você está ajudando, é uma solidariedade inútil, que você está ajudando uma pessoa que você não conhece que pode matar alguém porque está bêbado. Então, esse tipo de operações a gente faz junto com o pessoal da Polícia Militar, né, que atua muito nessa área. Sim, sim. Né? Mas a dificuldade maior é essa daí. É provar. É provar e também o indivíduo pode se recusar a fazer o exame do bafômetro. Só que nossos policiais militares, né, são capacitados para fazer um laudo de constatação, né, um exame de constatação de embriaguez, e o delegado acaba autuando em flagrantes com base nesse auto de constatação. Ivone, é uma curiosidade, né? Nos casos de embriaguez, eu percebo que alguns jovens, eles estão mais conscientes do que as pessoas mais velhas, assim, né? Velhas, eu digo até da minha geração, porque antigamente a gente saía, bebia e dirigia. Não tinha. Hoje eu vejo, assim, até pela minha filha, pelos jovens, não, a gente vai de Uber porque vai beber. Você percebe uma movimentação diferente? Tem. Isso é uma realidade, por incrível que pareça. Pela conscientização, que bom, já né? está Pelo menos começando a mudar um pouco essa cultura nossa, né? Infelizmente, isso está muito vinculado a um lado cultural nosso de beber, de dirigir, né? E outro detalhe, antigamente o sonho do jovem era ter um carro. Isso. Hoje não é mais. Hoje o jovem prefere andar de Uber, andar de ônibus, não se incomodar, de trem e tal, do que andar com o seu carro. Curioso. Né? Acabar saindo, se envolvendo num acidente. Né? Então tem essa característica nova vindo aí, surgindo aí. Né? Bom, algo positivo. O carro não é mais um sonho de consumo para o jovem. Que bom. Eu acho que isso é uma evolução. E se tiver carro, acaba se tornando um instrumento de trabalho dele. Isso. Né? Então, por isso que ele opta, vou de Uber, porque eu vou beber. Né? Que bom, eu acho isso bom, acho que é positivo. Muito positivo. Outro detalhe, sim, ser salientado, que a Delegacia de Trânsito, ela atua muito, nós atendemos todos os locais de morte em acidente de trânsito aqui na região de Curitiba, e fora dela, se é algo de maior vulto, né? Como aconteceu esse tempo atrás, com aquela van e os meninos que morreram, os meninos lá do Rio Grande do Sul, né? Que foi na 376. Isto. Então a gente atua nesses casos de maior vulto aí, por quê? Porque sem menosprezo aos policiais da outra área, mas os nossos policiais são muito bem treinados e preparados para a investigação desse tipo de crime. E aqui em Curitiba, nós atendemos todos os locais onde ocorreu morte, fizemos levantamento, e se houver autoria, nós mandamos para os distritos. Né? Caso não tenha autoria, fica com a gente o caso, instauramos inquérito policial, e temos uma resolução aí de quase 90% dos casos de homicídios em acidentes de trânsito sendo desvendados pela Delegacia de Trânsito. A resolução, você diz, é saber quem é o culpado e daí... Achar o culpado, a pessoa vai presa? Não necessariamente. Não necessariamente, né? Se nós conseguirmos comprovar ali que houve, pelo menos, indícios de um dolo eventual, que é uma especificação jurídica, né? Por exemplo, o indivíduo furou sinal vermelho, faixa de pedestre em alta velocidade, a gente tenta sempre encaixar no dolo eventual e se evadiu do local. Tá. Né? Aí tentamos o dolo eventual e pedimos a prisão. Né? Ou outros casos mesmo no homicídio culposo, né? A gente pede a prisão. Mas são raros os casos em que a gente pede a prisão, né? Porque geralmente chega a autoria, a pessoa, como vê a alta resolução, acaba até se apresentando na delegacia, né? E é muito comum isso acontecer. Né? A pessoa sabe que há quase 90% de possibilidade de ser descoberta.
E os outros 10%, por incrível que pareça, se encaixam. Eles não tem-se como levantar autoria, né? É muito difícil. Ou, de repente, veículos grandes que batem em ciclistas, em pedestres e não chegam nem a perceber, né? Acontece também, né? Do que pega nos pontos cegos e tal. E você imagina uma carreta atropelando um ciclista, Meu Deus. Não dá impacto nenhum na carreta, né? Então, às vezes, a pessoa nem percebe, né? Falando em segurança, né, em geral, assim, sobre a responsabilidade de todo mundo no trânsito. Falou de carreta, né, de carro. Como todo mundo deveria agir, Ivone, no trânsito? Porque, assim, nós temos ônibus, temos bicicletas, temos motociclistas, né? Qual é a responsabilidade de cada um? Porque não é só sair na rua, né? Você tem que olhar o que está acontecendo, né? Todos têm grandes responsabilidades, né? Mas principalmente quem está com o veículo. Né? O pedestre tem sua responsabilidade, o ciclista tem sua responsabilidade, mas quem está dirigindo o veículo, ele está, digamos, muito mais estruturado. Né? Mais seguro até. E que pode atingir uma pessoa e pode tirar a vida dessa pessoa. Curitiba é uma cidade extremamente vigiada, tem muitos radares, muitas câmeras, tem uma polícia atuante, mas infelizmente os índices de violência no trânsito nosso ainda são muito altos. São muito altos. São muito altos. Com morte, inclusive. Nós tivemos aí o Maio Amarelo, né, que está se encerrando, todas as campanhas feitas, e se faz campanha não só em maio, mas durante todo o ano, a Polícia Militar, né, fazendo palestras, campanhas de conscientização, a Polícia Civil, através do Detran também, palestras em escolas, e infelizmente os índices, né, continuam a subir. Não, aumentou a frota, aumentou a população. Eu não sei se isso se justifica. Não, né? Porque se todo mundo tem consciência, né, do que tem. Mas o que falta, e assim, acho que é uma consciência de você dirigir defensivamente. Tá? Sempre tentando prever que ali na frente pode acontecer um erro, alguém pode cometer um erro, e também evitando que você cometa erros, né? Dirigindo uma velocidade razoável, né? Tomar muito cuidado, saber os pontos cegos do teu veículo, né? Ter conhecimento disso, né? E, lógico, evitar coisas criminosas, né? Dirigir embriagado. Por favor, se né? bateu, atropelou alguém, matou alguém, pare. Prestar ajuda. Preste socorro. É um ser humano que está ali. É um pai de família, é uma mãe. Então, pare, socorra. Mas ela morreu na hora. Preste socorro. Preste socorro. Né? Chame socorro. Permaneça no local. Né? Porque isso já vai evitar, inclusive, que o indivíduo seja preso em flagrante. Exato. Né? Evita-se, permaneci no local, prestei socorro, não tinha muito o que fazer. Né? Infelizmente faleceu. Né? Mas para que nós, e eu não sei o que acontece no Brasil, não é só aqui no nível de Curitiba, nos está faltando um senso um pouco mais humano. Tá? Nós vemos o trânsito de uma forma mais humana. Eu sempre lembro de um desenho que tinha o Pateta, da Disney. Nossa, começou a falar, eu lembrei do desenho, é muito famoso. E o indivíduo normal, pacífico, entra no veículo e vira um monstro, vira um psicopata. E é antigo esse desenho, isso é antigo, né? muito antigo. E o Disney, né, já previu né, o caos da humanidade com relação ao trânsito. Então, com mais humanismo, sabe? Com mais compreensão. Outras pessoas erram, no trânsito é normal errar. Né? Mas não adianta você também criar uma guerra. Né? Mas tenha sensibilidade. Sim. Tenha sensibilidade. Que ali na frente pode estar tua mãe, pode estar teu filho, né? Uma criança. Então a gente tem que proteger.
tá? Se proteger e proteger os outros. O teu carro não é uma arma. Teu carro não é um instrumento para a tua psicopatia. Exatamente. E pode ser uma arma, né? Se a pessoa é maluca. E a gente vê muito, as pessoas estão muito agressivas, né, Ivonei? Então, alguém dá uma buzinada, o outro já começa a xingar, daí começa a perseguir. Nossa, e se alguém estiver armado terrível, nessa história? terrível. Olha que perigo isso. Terrível. É terrível. Muito... E é mais comum do que Gente, se imagina. É muito, né? É muito. E você vê, Curitiba é uma cidade que padrão primeiro mundo. Tá? Esses índices de violência no trânsito, assim, na minha concepção, né, são inadmissíveis. E pior, nós, da Polícia Civil, da parte do Detran, a gente age, geralmente, depois que o caos se instalou. Que alguém já morreu, que alguém já foi atropelado, que o indivíduo bateu o carro, se evadiu do local. Depois que a desgraça se instalou, né? E mesmo a polícia militar, que atua num lado mais preventivo, tá? Não vai conseguir, o Estado não vai conseguir que se diminua esse volume sem que nós sejamos não só educados, mas mais sensíveis, mais humanizados com relação ao nosso trânsito. Não tenha pressa, você vai chegar no local na mesma hora. É como você vê, às vezes, as carretas ultrapassando na faixa, na terceira pista ali, né, e que trava todo o trânsito. Aquilo ali também é de uma inutilidade enorme, que não vai resolver em 5 minutos a viagem do carro. Exato. Uma viagem que vai durar 15 horas, vai resolver 5 minutos. Né? Você vai sair da tua casa até o teu trabalho, é meia hora. Não adianta você acelerar, não adianta você cometer loucuras, tá? Que no máximo vai adiantar 1 minuto disso aí. Ou sai mais cedo também, né? Sai mais cedo, sai mais cedo. Se você tem tanta pressa, está atrasado. As pessoas tentarem evitar também o lado de pico, mas também quando não tiver o pico do trânsito, né? Não sair andando como loucos, né? E é isso que acontece, né? E embora seja muito vigiado, né? As pessoas hoje já sabem onde existem câmeras, onde existem radares, onde existe isso e aquilo, né? Quando saem daquilo ali, andam que nem doido. É que nem faixa de pedestre. Se você vê na faixa central, nas áreas centrais de todas as cidades, você respeita a faixa de pedestre. Saiu dali, o indivíduo olha o pedestre e faz questão de acelerar, inclusive. É impressionante. E o cara medo, atravessando, né? na faixa de pedestre. É terrível. A gente está chegando ao final aqui. Eu queria que você deixasse a mensagem. Você já deixou várias dicas, né? Várias reflexões aqui para as pessoas, né, que estão no trânsito em Curitiba, em qualquer cidade do Brasil que esteja nos assistindo. Quais seriam as suas dicas para a gente ter um trânsito mais seguro? Só serem mais humanos. Só isso. Então, ótimo. Já é mais do que suficiente, não é, Ivonei? Tá certo. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Agradeço. Foi um prazer conhecer mais a sua história, né? E pegar essas dicas aí de segurança que todo mundo precisa. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Esse foi o RCTV Notícias e a gente volta em breve com muito mais informação de qualidade para você. Tchau!